Olá, pessoal. Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui outra vez para compartilhar com vocês mais uma temática curiosa. Mas antes de eu dar continuidade, quero dizer que você é bem-vindo ao canal Alif Tavi. Também aproveite e se inscreva, deixe o seu like, seus comentários. Se tiver sugestões para novos temas, deixe aí também nos comentários que, dentro do possível, eu estarei abordando e atendendo aí o pedido e compartilhando certamente conteúdos interessantes. Hoje eu estarei abordando sobre o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E baseado neste texto bíblico, o tema é o seguinte: temos em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, corpo, espírito e alma? Sobre isso que eu vou estar abordando e compartilhando com vocês algumas informações muito interessantes. Por isso eu quero convidar desde já, fique até o final deste vídeo, assista ele completo e vocês vão ver aí realmente informações importantes que eu estarei trazendo sobre este tema. Temos aí nesta imagem o texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Ao qual é o texto bíblico que eu tomei como base para estar abordando e compartilhando com vocês informações que estão relacionadas sobre essa temática aí. Inclusive, este tema é um tema de fato que normalmente tem sido dito que não existe base para tal argumento no texto hebraico, no Antigo Testamento. Se tratando ali de corpo, espírito e alma como elementos distintos. Então, partindo deste ponto, vamos estar observando o que o texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, tem a nos informar. Este versículo bíblico ele é formado por três orações, constituído por três orações. A primeira oração nos diz assim: Vaitzer Adonai Elohim et Hadam Afar Min Hadamah, que traduzido literalmente aqui ficou: então formou o Senhor Deus, ou Yahvé Deus, o humano, poeira desde o solo. Até aqui nós temos daí uma vírgula, conforme vocês podem observar ali após a palavra solo, onde dá o encerramento da primeira oração, visto que no texto hebraico, acima da última palavra, Hadamah, que corresponde ao solo, nós temos um acento disjuntivo que é o zakef katam, onde mostra ali uma vírgula, uma pausa. Beleza. Dito isto, então, vamos analisar esta estrutura. A primeira estrutura aqui, então, desta primeira oração, nós temos vaitzer, que é traduzido como então formou, que é um verbo aí que se encontra na terceira pessoa do masculino singular, tronco cal, e aspecto vaiktol. Em seguida, nós temos o sujeito desta oração, que é Yahvé Elohim, ou o Senhor Elohim, ou Adonai Elohim. Este é o sujeito. Seguido do objeto direto, Et Hadam, que é o humano. E por fim, o complemento aqui, que é Afar Min Hadamah, um complemento circunstancial, indicando e mostrando a matéria da onde se originou o homem, né? Que é Afar Min Hadamah, poeira desde o solo, né? Ou da poeira do solo. Observando agora, após essas considerações, percebemos que aqui nós temos a primeira parte, que constitui a estrutura do corpo do homem, né? Que é da onde o homem se originou, né? Do pó. Então, do pó se deu início ao processo e ao formato
da composição, da estrutura do corpo humano. Dito isto, nós temos então de fato aqui o primeiro elemento. Nós temos aqui o primeiro ponto, a primeira observância dentro desta primeira oração. Na sequência, nós temos o seguinte: a segunda oração deste texto bíblico, que diz assim, vai a par, beapav, nishmat haim, que traduzido ficou: e insuflou nas narinas dele alento de vidas. Até aqui. Até alento de vidas, porque daí nós temos ponto e vírgula, né? Que corresponde aí a uma pausa que ocorre no texto hebraico, abaixo da palavra haim, que é ali o atinar, né? Dando uma pausa ali, sendo o divisor dicotômico do texto. Então nós temos uma pausa. Dentro desta segunda oração, então, onde temos aí a tradução, e insuflou nas narinas dele o alento de vidas, podemos perceber que aqui encontramos o segundo elemento, que é o Espírito, ou seja, o alento de vidas, conforme aqui, né, foi traduzido, né? Nós temos aí vaipar, que é outro verbo que também se encontra no tronco cal, terceira pessoa do masculino singular, aspecto vaiktol. Esse vaiktol aqui é um vaiktol sequencial, dando sequência aí no desdobramento da narrativa deste texto bíblico. Seguido aí de nas narinas dele, alento de vidas. Aqui a palavra alento de vidas é o objeto, seguido do complemento nas narinas dele. O sujeito desta oração está implícito dentro do verbo insuflou, que é, no caso, o próprio Deus, né? O Adonai Elohim aí, manifesto na primeira oração. Então, partindo agora deste ponto e trazendo considerações sobre esta segunda oração, pode-se observar claramente que aqui nós temos a constituição, a formação do segundo elemento que compõe a estrutura do corpo do homem. E qual é esse segundo elemento? Esse segundo elemento é o espírito, que é mencionado ali por, primeiramente, Nishmat Haim, traduzido aí como alento de vidas. Este termo aí, Nishamat, inclusive ele tem a mesma equivalência do substantivo ruar, no hebraico, que também é traduzido como espírito. Eles são usados dentro da estrutura do texto hebraico de modo intercambiável. Então aqui nós temos o espírito, né? Dentro desta segunda estrutura, desta segunda oração. Então até agora nós temos já corpo e espírito. E por fim nós temos agora a última oração, que é formada pela seguinte estrutura, que diz assim: Vayeri Hadam Lenefesh Hayah. Traduzido ficou: e se tornou humano como ser vivente. Dentro aí da tradução literal proposta. Temos Vayeri, que é outro verbo que se encontra no aspecto vaiktol. Porém, esse Vayeri aqui ele é um verbo visto por alguns como um verbo secundário. E ele tem como propósito, dentro da estrutura assim, do texto, normalmente, indicar um novo cenário, indicar um momento especial, usado também em certas ocasiões como marcador temporal. Aqui, porém, ele é traduzido normalmente como se tornou. O verbo aí, vayeri, que também está no aspecto vaiktol. Seguido aí do sujeito da oração, que é Hadam, ou humano, e por fim aí o predicativo, né? Desta última estrutura do texto, que é como ser vivente.
Dentro desta terceira oração, desta última estrutura deste texto, pode-se perceber claramente que aqui nós temos o terceiro elemento que constitui o ser humano, que é que o homem aqui se tornou como ser vivente, ou seja, como alma viva, alma vivente. Observando claramente aqui do ponto de vista técnico e sintático, nós temos de fato os três elementos que constituem o homem, ou seja, o homem sendo tricotômico, formado por corpo, alma e espírito. De forma nítida, pode-se perceber isso pelas três estruturas, pelas três orações aí que são seguidas e introduzidas por verbos no aspecto vaiktol. Primeiramente, um verbo que se encontra ali como verbo principal. Logo após, nós temos mais dois verbos que são sequenciais, dando continuidade na narrativa da estrutura sintática deste texto. Ainda para comprovar aqui, na sequência o que eu já tenho mencionado, vocês podem observar de forma clara que o que comprova que tem aí, de fato, três orações, com três elementos formados, recebidos, é a forma que se apresenta os verbos. Observe que o primeiro verbo no texto bíblico diz assim, ó, então formou. O segundo verbo diz assim, ó, e insuflou. E o terceiro verbo diz, e se tornou. E eu fiz questão aí de destacar cada oração, a primeira, a segunda e a terceira aí, sublinhada aí, sendo destacada com cores diferentes. Aí você dá a divisão, aí você dá o final de cada estrutura. Então, dentro desta apresentação aqui, mostrando através dessas evidências do ponto de vista sintático, fica claro que aqui o homem é visto e apontado claramente como um ser tricotômico, formado de corpo, alma e espírito. Esta base, inclusive, é apresentada no Novo Testamento, né, por Paulo, quando diz que Deus santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Existe uma citação lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, se eu não estou equivocado. Existe uma citação no Novo Testamento. E parece que seria como que uma base evocada de algo que já permeia nas escrituras aí do Tanar, do Antigo Testamento. Porque aqui no texto de Gênesis 2:7 há quem queira defender que não existe essa base. Mas se observar de forma técnica, sintática, sem pressupostos religiosos, deixando bem claro que o texto informa claramente três elementos distintos, recebidos, formado. O primeiro é o humano, aí, o corpo do homem, do pó da terra. Depois, o homem recebe aí um nishamat, como eu já falei, que é equivalente a ruach, né? No hebraico, são usados aí de formas intercambiáveis. E por fim aí o lenefesh, né? Lenefesh hayah, como ser vivente, alma viva, alma vivente, né? Então são três processos que ocorrem aí de forma clara e explícita dentro da estrutura do texto. É só olhar, é só observar com atenção que vai dar para ver aí e compreender de forma objetiva. O ponto e a questão que deve de se também prestar muita atenção é que outros textos no decorrer aí vão mostrar a progressão que se dá desses três elementos aí, dentro do texto escriturístico, seja do Tanar ou ainda do texto do Novo Testamento. Então, esse de fato, pessoal, é um tema bem curioso, que inclusive ontem eu estava averiguando e observando e pensei, vou compartilhar essas informações porque são relevantes, visto que também este é um tema aí que já foi discutido muito, né? Se o homem é um ser dicotômico ou tricotômico,
Daí existe a questão que muitos apontam que não existe base para a tricotomia humana no Antigo Testamento, então está aí um texto provado, né? Que não há como, vamos dizer assim, apontar ou dizer que é heresia ou tal. É só observar as três orações, né? Com três verbos implicando em três ações distintas, com três finalidades, com três propósitos e três elementos sendo construídos. E por fim, pessoal, só quero compartilhar com vocês aí, para não ficar só nas minhas palavras, observe esta obra aí, essa gramática aí, um manual, é um manual de gramática, né, da Bíblia Hebraica, aí formada aí feita por Denis, que é um especialista aí no que tange ao texto do Antigo Testamento. Nesta obra, ele vai abordar sobre este texto bíblico, trazer observações gramaticais e tal, análise sintática. Mas o que me chama a atenção, observe a forma que ele dividiu o texto aí de Gênesis capítulo 2, versículo 7, dentro desta estrutura aí do texto hebraico. Percebam que é dividido ali por barras e existe três orações, conforme eu já mencionei aqui, três estruturas. Esta imagem só estou compartilhando com vocês para, de fato, vocês compreenderem que não é coisa da minha cabeça, mas são evidências probatórias que ajudam a sustentar aí o que eu estou dizendo. E para quem conhece o mínimo de hebraico, sabe do que eu estou mencionando e que, de fato, é o processo que nós encontramos dentro da estrutura do texto bíblico aí de Gênesis, capítulo 2, e versículo 7. Então, basicamente, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isto. Mostrar de forma aqui clara, objetiva, né, e explícita, que do ponto de vista sintático, gramatical aí, o que o texto hebraico tem a nos oferecer é isso. Que o ser humano, o homem, é um ser constituído por três elementos: corpo, espírito e alma, o corpo, alma, espírito. Eu coloquei na sequência corpo, espírito e alma, porque é o processo como está, né, ali dentro do texto. Primeiro foi formado o homem, né, o Adam ali, depois foi formado, foi soprado ali o Nishamat nas suas narinas, que é o espírito, e por fim ele se tornou Nefesh Hayah, né, a alma vivente, o ser vivo, né. Então, ficou aí de forma bem clara, por isso que eu coloquei que o homem é formado por corpo, espírito e alma. E isso está baseado na estrutura gramatical de Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Mas então, nesta ocasião, seria isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que essas informações ajudem nessa questão. Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo. Shalom.